Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e meu diário de pensamentos. Hoje eu queria fazer uma coisa mais informal, não que o meu podcast seja muito formal também, mas eu queria muito falar do meu processo de cura, assim, de uma forma mais do que vier, porque eu tô muito orgulhosa de mim mesma. E talvez, se você tem medo de tomar os próximos passos, por exemplo, afastar aquela amizade que não te faz bem, que já não faz mais sentido pra você, ou terminar com aquele ficante. Tudo isso, às vezes parece besteira, mas as pessoas que a gente se cerca são muito importantes. Também, não só isso, mas começar a se olhar. Quando você começa a perceber que você tá sempre em relações que são insatisfatórias pra você, mas que você sente que você, digamos, é a melhor pessoa que você pode. Ninguém é perfeito, claro, mas quando você observa que isso é um padrão, que você tem muita empatia, que você tem muita disposição, que você gosta de amar intensamente, é importante sim observar o medo de abandono e tudo isso, que eu falei em outro episódio, se você quiser assistir, mas também é importante parar de evitar o processo de cura, sabe? Porque eu não sou especialista em nada, mas na minha opinião a gente pode fazer a terapia que a gente quiser, quanto tempo a gente quiser. Mas se a gente não tiver a disponibilidade de se olhar no espelho, eu não sei, depois aqui agora do outro lado, né, desse processo de cura, eu vou falar um pouco mais disso, não me parece que teria sido a mesma coisa se eu não tivesse passado por isso, sabe? Eu acho que eu só consegui chegar no lugar que eu sempre quis, que é de autoconfiança, de amor próprio, de independência, de desapego saudável. Isso tudo eu só cheguei porque eu passei por esse processo. E eu acho que talvez como eu, você possa ter a impressão de que um processo de cura é uma coisa, sabe, é natural da vida. Talvez assim você acha que você já tá curado. Claro que não tem uma cura absoluta, né? Eu tô falando de uma cura emocional. Mas não existe uma cura absoluta, é claro. A gente tá sempre aprendendo, sempre experimentando novas coisas e percebendo coisas de outras perspectivas. Então, assim, é um processo pra vida toda. Mas o que eu quero dizer? Como é que foi o meu processo com o meu emocional? Eu já falei muito aqui, acho que não é segredo pra ninguém, que eu tinha um apego ansioso. E eu li bastante que o apego ansioso, ou seja qual for, porque tem alguns tipos, ele pode sim ser ativado em relações que não são saudáveis pra você. Então são as relações que normalmente uma pessoa ansiosa procura, né? Pra confirmar o abandono, tudo isso que eu falo muito aqui. Mas é muito interessante ver como, de fato, as pessoas que nos cercam e começam a fazer mal a gente, tem algo sobre a gente que precisa ser trabalhado. Eu não tô justificando, tá? O mal que as pessoas fazem, porque essa é a jornada dessas pessoas, entende? Mas se você tá se vendo nesse tipo de situação, qual o tipo de pessoa que você tem se aproximado? E eu não digo isso pra poder culpar vítimas de, relacionamentos abusivos, até porque eu já tive minha coleção de relacionamentos. Então, assim, eu sei muito bem o que é você entrar cego e você não conseguir ouvir ninguém, você não conseguir abandonar aquela obsessão, tudo isso eu conheço de cor, tá? Mas teve uma vez que foi diferente, que foi mais recentemente, e eu olhei e falei: nossa, tem bastante coisa pra ser trabalhada. E é isso que eu chamo de processo de cura. Como é que começou tudo, né? Eu já tenho uma fase em que eu tenho começado a terminar. Sabe aquela coisa do ficante que não é namorado e tal, não sei o quê? Eu tenho uma fase em que eu tava ficando muito, com muita frequência com algumas pessoas, sabe? Uma de cada vez, porque naturalmente acabava sendo fechado. E aí eu terminava, falava: não sei o que deu, começou legal, depois desandou. E aí isso aconteceu de novo e eu olhei e falei, eu acho que tem uma coisa em comum nessas situações todas, sabe? Tem coisas que são minhas. Por exemplo, a gente não pode esperar se relacionar se a gente não confia na pessoa com quem a gente tá. Mas eu já fui traída muitas vezes. Sim, eu sei como é que é, mas, tipo assim, é meio que uma virada de chave e começar a entender que não são só essas pessoas que são desonestas que existem. Existem outras pessoas. E eu sei que é muito difícil ganhar perspectiva disso enquanto você não encontrou essa pessoa, mas é tirar um pouco da lupa, sabe? Tira a lupa da situação e tenta se lembrar que existe um mundo inteiro lá fora. E eu sei que não parece quando você olha pra sua realidade, mas, cara, tem muita gente por aí. Você não pode me dizer que no mundo de, 8 bilhões de pessoas, nem sei qual é o número exato, que a única pessoa que não sabe te amar é sua alma gêmea. A gente tem que parar de colocar essa importância em pessoas que não têm capacidade de te bancar. E bancar, eu não digo financeiramente não, tá? Eu digo bancar emocionalmente. Isso é a jornada dessas pessoas. Qual é a sua jornada? Pra mim, em algum momento ali, ficou muito claro que eu ainda tava repetindo padrões. Por mais que eu terminasse essas relações tóxicas, eu meio que continuava buscando elas de uma forma meio impulsiva. E se dava pelo meu apego ansioso. Por quê? Existia medo de abandono, medo de ficar sozinha, medo de encarar a minha própria vida, de me olhar no espelho e falar: caramba, por que você acha que você é tão ruim assim? O que tem de tão ruim com você? E quando eu fui me olhando, não foi fácil, sabe? Não foi uma coisa que da noite pro dia eu olhei e falei: cara, eu sou fada. Tipo, eu já fazia terapia há muitos anos. Então foi era tipo uma teia de aranha, cheia de crenças limitantes, de crenças sobre mim super equivocadas. Mas nesse processo, eu aprendi tanto sobre mim que eu acabei descobrindo que eu tinha TDAH. Eu já falei
que eu tinha, né, em outros episódios, porque eu já tinha muita certeza. Mas eu nunca tinha descoberto de fato e muito menos sabia que eu podia tomar remédio pra isso. Eu sei que não funciona pra todo mundo, mas assim, pra mim tem sido toda uma nova jornada. Imagina se eu escolho me acomodar e ficar num lugar que eu não caibo e não descubro tudo isso que eu descobri sobre mim. Ia ser uma pena, sabe? Tipo, adiar mais uma vez, porque se você também tem um padrão, né, se repetindo, você vai vendo que isso te atrasa. Sabe? Você vai vendo, tipo, nossa, de novo essa situação, de novo essa situação, de novo. E aí tem uma hora que você fala, gente, não é possível ter alguma coisa de errado comigo. E aí começa a alimentar essa narrativa de que tem algo de errado com você, de que você não merece nada. Só que a grande verdade é, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem traumas, todo mundo tem questões. Só que se você tá evoluindo e crescendo, você não vai poder levar todo mundo com você. Por mais que você queira. Às vezes, por mais que as pessoas digam que queiram ir com você. Às vezes não vai ser o lugar da pessoa, dessas pessoas. E tá tudo bem. Eu ressalto sempre, ninguém é melhor que ninguém, mas assim, são fases de autoconhecimento que pode parecer besteira, tipo, eu posso me autoconhecer e a pessoa não precisa se autoconhecer e vai dar tudo certo. Não, porque existe uma reflexão ali que, principalmente nesse tipo de dinâmica tóxica, que um reflete o outro. Então, vamos pegar o exemplo do ansioso e o evitativo, que é sempre o que eu dou e é o mais comum, pelo que eu me lembro. Tem uma pessoa ansiosa que precisa muito de validação, que precisa provar a si mesma e pros outros que é amada, sim. E tem o evitativo que não consegue se aprofundar nas relações porque tem muito medo de vulnerabilidade, também tem medo de abandono e tudo isso. Fica uma dinâmica de puxa e afasta eterna. Por quê? O ansioso vai, aí conhece o evitativo. Aí os dois ficam juntos. Legal. Aí tá tudo ótimo, maravilhoso. O início da relação é aquela maravilha. De repente alguma coisa muda. O evitativo é ativado, porque existe uma intimidade sendo cultivada, então o evitativo fala, não. E vai, porque não quer se machucar, porque não quer perder a independência, porque não quer se sentir apegado, mas também já tá. Então começa a dar pra trás. E aí o ansioso fica nervoso e começa a ir atrás, e atrás, e atrás, e atrás. E quanto mais o ansioso vai atrás, mais o evitativo se afasta. Em algum momento, às vezes o ansioso recua, às vezes o ansioso fica nisso com o evitativo durante anos. Mas, eventualmente, quando o ansioso decide recuar, é aí que o evitativo volta. E aí o ciclo começa todo de novo. Eu tô dizendo que todas as relações são assim? Não. Eu tô só dando um exemplo de uma relação tóxica que não necessariamente é o narcisista e a, tipo, psicopata, sabe? Tipo assim, acho que às vezes quando a gente entra nesse tipo de discussão, a gente já joga muito pra extremos, sabe? Tipo, essa pessoa me mandou a merda, não sei o quê. Tipo, às vezes não é isso, sabe? Às vezes é uma coisa muito mais sutil. E as coisas sutis, esse tipo de toxicidade sutil, eu acho muito mais difícil de identificar e talvez muito, não dá pra dizer mais perigoso, mas assim, enfim. E o que eu fui percebendo? Nesse tipo de relação, sempre refletiu pra mim a minha falta de autoestima, a minha dificuldade de impor limites, o meu medo de estar sozinha, meu medo de me enfrentar, de confrontar as verdades que me diziam que não eram verdade, naturalmente, que eram coisas muito negativas sobre mim, pesadas e tudo. E chegou um momento que eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu não vou ficar presa no mesmo relacionamento a minha vida inteira. Não vou. Essa é a última vez que eu não me olho no espelho e que eu entro cegamente em uma coisa. E aquela velha história, no fundo você sempre sabe. Você observa, você fala, esquisito isso aqui, né? Mas tudo bem. Não é isso não. Esquisito isso aqui também, mas não. Aí de repente você, quando se envolve já, pisca e já é outra coisa. Então assim, isso tudo eu tô dizendo porque foi o meu despertar ali, sabe? E aí eu falei exatamente isso, eu vou me olhar no espelho. E aí começa esse famigerado processo de cura. Primeiro, eu processei, acho que o fim, né? Porque quando você termina um relacionamento, mesmo quando você termina, mesmo quando não te faz bem, tipo, é esquisito você ir de ter uma pessoa pra sua vida pra você não ter. Então, mesmo quando você tá fazendo a decisão de tirar essa pessoa da sua vida, tipo assim, não é uma coisa tipo, caguei, foda-se, tipo, não, você tem que, toda a jornada que você teve ali, você vai precisar processar. Só que eu costumava não processar nada. Eu costumava não conseguir nem ficar sozinha comigo mesma. Então eu já ia, vou beber, vou sair e tal, não sei o que. Não que tenha problema, sabe? Cada um processa da mesma forma. Mas no fundo eu sabia que se eu não encarasse naquela hora, não precisava durar mais do que iria durar, sabe? Então eu me olhei. E aí eu aceitei tudo que aconteceu. Eu comecei a entender o que eu estava precisando fazer, que era justamente impor limite, me cuidar mais, centralizar a minha vida e descentralizar relacionamento. Entender que sozinha eu tô muito bem, me confortar. Cara, autocompaixão é uma das coisas mais importantes de se ter. Porque quando você tá sozinho, tipo, numa bad, todo ferrada, você tem você. E você diz, ei, calma aí, tá tudo bem e tal. E começa essa conversa com você mesmo, por mais que possa parecer boba no começo, é muito importante. Eu tenho regulado meu sistema emocional, meu sistema nervoso assim. Teve uma pessoa que comentou num vídeo meu e perguntou como é que eu regulava meu sistema nervoso. Quando eu tava engatilhada, tendo alguma crise de ansiedade, seja o que for, tipo, muito engatilhada, aquela coisa de você sentir na pele, sabe? Tudo que você quer fazer é agir ou, tipo, evitar a dor. Mas é justamente o contrário. Quando você se permite sentir, não é que não doa. Não é que doa menos, sabe? Dói.
dói pra caramba. Mas tem uma hora que para. E quanto mais rápido você se permite sentir, não é pra você se apressar, sabe? Porque também eu percebi isso. Eu falei, cara, eu não preciso me apressar pra provar nada, sabe? Eu não preciso dizer, nossa, eu superei, sabe? Tipo, eu sentia que eu tava em algum momento ali meio... eu vou provar que eu tô ótima. Pra quê exatamente? Pra quem? E no fundo, quando a gente se pega provando pra alguma coisa pros outros, normalmente a gente tá provando pra gente mesmo, a gente quer provar pra gente mesmo. A gente quer que isso reflita de volta na gente. E quando eu vi que era uma questão de provar pra mim, eu falei, gente, eu posso decidir que eu sou uma parceira foda, que eu tenho muito a acrescentar na vida dos outros, que as coisas às vezes não vão como esperado, que é natural, às vezes você, conforme conhece uma pessoa melhor, você vê quem ela realmente é. E tudo isso, sabe? Parte da vida. Quantas vezes que você já não passou por isso? Sério, quantas vezes que você já não falou, nossa, se você não se empodera nesse lugar, se a sua narrativa é eu sou uma bosta e não amável e ninguém me quer, nananã, você vai ficar nesse looping pra sempre, eu te garanto, porque eu fiquei muito tempo. Só que tem uma hora que você tem que olhar e falar, cara, isso aí é patético. Tipo, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Para de colocar o fardo dos outros nas suas costas. Não tem nada a ver com você. Porque, no fim das contas, você também tá refletindo pra outra pessoa. E aí, assim, e o que você reflete pra outra pessoa e o que mexe lá nela, que faz com que ela... não é o seu problema. Eu sempre falo, amor mesmo, amizade, quando você se importa com uma pessoa mesmo, a melhor coisa que você pode fazer é trabalhar em você. Não é prometer o mundo, não é ficar falando, não é, tipo, insistir nos ciclos manipuladores, ou tipo, não, é olhar pra você. E eu digo isso, assim, sendo uma amizade ou sendo um relacionamento romântico, ou sendo um colega de trabalho. Existem pessoas que usam da manipulação. E, novamente, porque elas usam, não é da sua conta. Não é pra você descobrir, porque você não é psicólogo. Mesmo se você for, na sua vida pessoal, você não tá em horário de trabalho, sabe? Não é seu dever descobrir aquela pessoa, desvendar os traumas e entender. Porque, no fim das contas, nada justifica mesmo. Não é melhor estar mal acompanhado do que sozinha. Se te assusta tanto estar sozinha a ponto de ser melhor ser mal acompanhada, então realmente é hora de se estudar, é hora de se olhar e entender que a sua vida é sobre você. Então, esse processo todo começou assim, eu acho que depois eu fui apoiando numa fé, de fato, eu comecei a ter uns chamados, assim, pra escutar umas músicas diferentes. Eu comecei a me inserir em grupos, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a me alongar, eu voltei pra academia, eu criei projetos meus, que por mais, sinceramente, é isso, tipo, você tem que se dar a parte que você não tá afim de fazer nada pra não fazer nada, mas tem uma hora que você tem que levantar também, sabe? E falar, cara, ciclos acabam. Tá tudo bem assumir que um ciclo acaba. Isso não necessariamente vai ser tipo, yes, ciclos acabam. Eu cortei uma amizade, eu terminei e agora eu também saí do meu trabalho que eu, tipo, já tava acostumado. São, né, certas pessoas vão lidar melhor do que outras com fins de ciclo, né? Ou fingir melhor. Mas a questão é que é pra você. É um novo ciclo pra você. Você prefere passar a sua vida inteira repetindo o conhecido porque você tem tanto medo do risco do novo que vale a pena você ficar se machucando? Vale a pena você viver a sua vida inteira acreditando numa mentira, que é que você não vale nada, que é que você não sei o quê? Pelo amor de Deus. E assim, tem aquele clichê do diamante, né? Tipo assim, quando você segura um diamante, vai ter pessoas que vão saber segurar, vão ter pessoas que vão quebrar. E aí vão querer colar de volta. Só que já quebrou. Então assim, o que eu quero dizer é para de levar responsabilidade alheia pra você, para de tentar resolver a vida dos outros. O melhor que você pode fazer por você e pelos outros é olhar pra você. As pessoas que não se alinharem com esta evolução, seja espiritual, psicológica, emocional, tudo isso, amadurecimento, naturalmente não vão ficar. Porque se torna insustentável, entende? Tem uma coisa que a minha psicóloga sempre fala, que é tipo, tem um casal de pessoas, aí uma pessoa começa a fazer terapia e a outra não faz. Em algum momento, a coisa sacode, entendeu? Porque todos os mecanismos, às vezes, tóxicos ou não saudáveis ou disfuncionais vão sendo revelados, e aí a pessoa que tá na terapia começa a entender isso e meio que ir para outro lugar e caminhar. E aí, normalmente essa pessoa fala, vem, vamos lá. E aí tem gente que escolhe não ir. E isso não é, assim, um crime, mas eu acho que tem a responsabilidade de entender, cara, esse lugar não é pra mim, sabe? Esse lugar se tornou pequeno demais. Não na superioridade, mas no diferente, sabe? No avanço. E nem todo mundo vai querer crescer. E também tudo bem. Mas você não tem que não crescer. Mas aí você não tem que segurar o seu crescimento porque tem gente que não quer ir com você, sabe? Mas enfim, aí eu fui buscando a fé, né? Então eu fui sentindo essa abertura mesmo do meu emocional. Tipo, não sei, cara, pareceu muito um dominó, sabe? Foi tudo derrubando, assim. Eu fui percebendo, tipo, abrindo os olhos e eu fui olhando. E não significa que porque você acha autoconfiança, você é confiante todo dia. Você, pronto, agora eu me acho. Tipo, não. O oposto da falta de autoestima não é arrogância. Existe todo um meio termo muito saudável aí que você consegue enxergar suas qualidades, você consegue enxergar que tem coisas sobre você que são raras, sabe? Eu comecei a me olhar e falei, cara, meu coração é raríssimo. O meu caráter, a minha honestidade, os meus valores, não.
Não é em qualquer lugar. E existe uma paz, assim, de entender isso. Tipo, não é porque alguém te desvaloriza que você não tem valor. O problema tá nos olhos dessa pessoa. Tá precisando de ajuste de grau, entendeu? E você não é oftalmologista, entendeu? Então, foi libertador. Quando eu parei de mentir pra mim, quando eu parei de ouvir vozes de pessoas que queriam me colocar pra baixo. Porque tem isso também. Tem as pessoas que não querem ir com você e dizem, olha, um beijo, tudo de bom pra você. E tem as pessoas que querem te segurar. E essas são as pessoas que tu tem que tomar mais cuidado no mundo, porque são essas pessoas que vão falar de tudo pra você ficar tentando se caber na caixinha, no lugarzinho que separaram, sabe? Te alimentar migalha e ficar, tipo, fica aí. Só que você já sabe que você não cabe. Então, toma cuidado também, sabe? Com a decisão de, eu quero continuar com migalhas, sabe? Porque você não acha que você merece mais que isso, não. Você acha mesmo que o máximo que você consegue são migalhinhas. E o mesmo vale, assim, pra... Sabe que tem uma frase muito interessante que eu gosto, que é promessas sem mudança real são manipulação. Quando a gente tem essas situações também, é muito comum que a gente fica ouvindo muitas palavras. Só quando você pega nas ações, não existe nenhuma mudança real. E muitas vezes não existe nem a intenção de mudar. E se muda por um mês, aí depois volta e tal, não sei o quê. Porque aquele não é o momento dessas pessoas, entende? E eu acho que também existe liberdade em aceitar isso. Esse chamado todo da fé, acho que veio meio por aí, como se tivesse um encontro comigo mesma, como se eu tivesse assim, sei lá, quem eu queria ser lá na frente e um momento meu atual. E aí a gente foi caminhando até a gente se encontrar. E aí eu acho que eu me transformei de fato. Eu comecei a ouvir músicas devocionais, sem querer, meio tipo assim, eu acho que eu quero ouvir essa música hoje. Eu comecei a mudar um pouco meus gostos, sabe? A coisa mais incrível que aconteceu nesse processo todo, uma das, né, foi que eu parei de beber. Pois é. Não é que eu me limito, que eu falo assim, nunca vou beber, não é isso, mas eu era uma pessoa que me distraía muito com álcool. Sabe aquela coisa de você falar, eu vou beber e tal, e aí você bebe um pouquinho a mais, e aí quando você vê, você tá bebendo todo dia, não é legal. Só que, claro que nossa sociedade influencia muito a gente a beber, tem tudo isso, tem toda a pressão, a gente sabe, mas o que eu tô querendo dizer é que eu genuinamente, pela primeira vez na minha vida, falei, eu não quero beber. E eu tava falando sério, sabe? Porque ficou tão claro que eu precisava me abraçar naquele momento que beber não ia adiantar em nada. Pelo contrário, eu vi que beber tava me atrasando. Eu tava caindo muito mais em episódios depressivos e blá blá blá. E, tipo, tudo que a bebida traz, né? Que eu adoro, né? Tipo, um vinho e tal. Mas é aquela coisa, tipo, quais são as nossas prioridades, né? Então, teve uma hora que eu falei assim, nem tá me fazendo bem, sabe? Também comecei a me medicar pro TDAH e aí, tipo, falei, cara, prioridades, né? Então tudo foi caindo perfeitamente, eu só perdi a vontade, assim. E é muito legal poder estar nesse lugar, porque eu vejo o quão presente eu consigo estar. Porque eu não tô mais fugindo de nada, não tô mais fugindo de mim. Então eu comecei a rezar, pegar um tercinho, porque, cara, a vida de... Eu já tentei, né, ser ateia e tal, eu era de fato, mas não é pra mim, cara. Eu preciso de fé, eu preciso acreditar em alguma coisa, senão tudo fica muito cinza, sabe? Então eu comecei a rezar e não definir como uma religião ou como alguma coisa, mas eu comecei a falar, cara, em alguma coisa eu acredito em estar conectada. Eu acredito em tirar esse tempo de, não sei, falar, seja com Deus, com o universo, pra poder me alinhar. E eu quero o meu tempo do yoga pra poder liberar o estresse do meu corpo, porque a gente precisa trabalhar nosso corpo, nossa mente, nosso emocional, e a gente precisa fazer isso com constância. Eu comecei a entender que não adiantava fazer um yoga aqui e depois 3 semanas, 3 meses depois fazer outro. Eu precisava realmente querer uma mudança. Então eu comecei a tomar banho frio todo dia de manhã. Precisa fazer isso? Não necessariamente, mas eu li que reduz o estresse. Eu tava muito estressada, então... E aí eu cheguei no momento em que foi muito bizarro, que eu sentei no tapete de yoga, tava fazendo alguma prática e tal. Te juro, cara, veio um choro, mas um choro, e não era sobre a situação atual. Eu chorei em um dia toda a minha infância. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa, eu chorei toda a minha adolescência. Tipo assim, um choro. Eu tava realmente, sabe, catarse, vomitando, assim, todas as coisas que, sei lá, foi uma coisa que parecia uma desintoxicação mesmo. Quando acabou, eu fiquei tipo assim, caramba, eu acho que é isso que foi quebrar meu padrão, porque eu enxerguei as coisas, parece que meu corpo repudiou essa narrativa toda que vinha através desses traumas, e quando saiu eu falei, caramba, eu tô bem, e ali tudo mudou, assim. Eu vi que, não sei, eu vi que eu sou livre, que eu sou livre pra escolher, que eu sou livre pra, sei lá, pra merecer, sabe? Que eu sou muito amável, que na verdade o meu amor é assim, é muito lindo. É uma das minhas maiores qualidades, é como eu amo, sabe? Que eu não precisava ficar preocupada com, quem está me traindo, quem está fazendo, tipo, sabe? Pra mim, eu fiquei em paz, tipo assim, não é sobre a outra pessoa receber vingança, ou se dar mal, ou ver que perdeu, porque tem uma coisa também que a gente faz, né, quando a gente tá acostumado a esse ciclo, que é provar pro outro que perdeu, que agora não tem mais. Eu falei, cara, pra que isso?
Pra que eu vou provar, gente? Provar o quê? Sabe? Perdeu. Sei lá, tipo, sabe? Esse tipo de coisa. Ai, porque aí eu vou, sabe? Vai rastejar por mim. Tipo, caguei, sabe? Tipo, é realmente um desapego muito saudável. Em que você compreende tão claramente que o que for pra você vai acontecer, que o que não é não importa, sabe? Meio que perde totalmente o poder sobre você. Porque existe uma dinâmica de poder muito forte também nesse tipo de relação tóxica. Aonde você sente que você precisa daquilo. Mas novidade, gatinha, você não precisa. Quanto mais você se centralizar em você, assim, mais você vai ver o quanto você subestima a sua independência. Sua independência pode ser sensacional. E em termos do sistema nervoso, para regular e tudo, eu acho que essas práticas diárias fazem muito mais diferença a longo prazo do que qualquer prática imediata. Eu acho que pesquisar sobre mindfulness é importante. Pesquisar sobre essas técnicas mais imediatas para poder aliviar uma crise de ansiedade muito forte, como, por exemplo, segurar gelo, banho frio, funciona demais, assim, pra mim. Não sei pra você, mas vale experimentar com certeza, principalmente no início do dia, porque a ansiedade talvez não esteja ainda num pico, não sei como é que é pra você. Mas pra mim, ainda existe um tempinho antes de cair, sabe, na ansiedade em si. Então, o banho frio já me coloca em outro tipo de energia, sabe? Também é bom pra dopamina, porque é uma dopamina que não é exatamente recompensa, né? Porque é difícil de fazer. Mas eu diria que o que mais funciona realmente é não ceder ao desespero, sabe? Eu sei que é impossível a gente, às vezes, não ceder ao desespero, especificamente se a gente tá com a cabeça cheia o tempo todo nesse ciclo, mas quanto mais você experimenta se tratar como uma pessoa que merece carinho, que merece compaixão, que merece atenção e fala com você mesma, foi o que mais funcionou pra mim, assim, quando eu comecei a me permitir a cuidar de mim, sabe, a falar, cara, eu acho que eu não sou obrigada, sabe, a ir nesse lugar que eu não quero hoje, eu não sou obrigada a compartilhar minha energia com pessoas tal. Eu comecei realmente a me priorizar nesse lugar, sabe, de, tipo, não me forçar a fazer nada que desalinhasse a minha energia. Isso significa que eu não vou poder, sei lá, em um lugar que às vezes eu não me sinto super, hiper alinhada, mas eu me divirto, talvez, naquele dia. Não, claro, vão ter momentos, sabe, pra tudo. Mas, de uma maneira geral, eu comecei a fechar espaços na minha vida, sabe? Tipo, aqui, isso aqui não vai me sugar, isso aqui eu não curto muito, então eu não vou mais fazer, isso aqui, entendeu? Então, e é curioso, porque mesmo quando você não fecha esses espaços, parece muitas vezes que a vida acaba fechando por você. Isso é interessante também de observar. Tinham amizades que assim, não tenho mais e tal, que eu ficava pensando, nossa, mas por quê? Nananã, revoltas e tal. Só que quando eu vejo praticamente, assim, aliás, com praticidade a situação, eu falo, cara, a melhor coisa que aconteceu. Tipo assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Realmente não era alinhado, sabe, comigo. E também tem a experiência, que te ensina tanta coisa, que te mostra tanta coisa. É isso, às vezes nem todo mundo vai entender, sabe? Que você tá em outro caminho, que você tá em outro momento. Mas eu garanto que as pessoas que realmente gostam de você e querem seu bem não vão tentar continuar na sua vida mesmo fazendo mal, não vão ignorar as suas necessidades ou o seu bem-estar. Comunicação é muito importante, né? Então, assim, eu acho que eu também comecei a comunicar, sabe? Tipo, não, peraí, isso aqui tá me incomodando. E não mais com aquela culpa de, ai, licença, isso aqui... Não, é tipo assim... me desculpa porque eu fiz isso. Realmente, foi tipo, não gostei mesmo e tal. Ou mesmo na hora que a pessoa faz, eu não me prendo mais, sabe? Eu falo, tipo, cara, nada a ver isso, sabe? Porque eu não tenho mais... Eu acho que eu tinha um certo, talvez, medo de conflito, que também é muito comum. Não quer se comprometer, não quer ter conflito, só que aí você acaba ou ferrando com o outro ou ferrando com você. Então, eu comecei a ver como isso era prejudicial, ficar mordendo minha língua, sabe? Não vou falar. Vou falar mais ou menos. Falei, cara, não, eu sempre fui uma pessoa direta. Eu não sei quando é que exatamente, tipo, isso se tornou um novo hábito e foi substituído. Mas eu sempre fui bem assertiva, assim, e certa do que eu quero, de quem eu sou. E tudo bem ter se perdido. Talvez você também tenha se perdido por um tempo e agora tá de volta e tá ótimo, né? Além de segurar o gelo, né? E o banho frio e tudo isso, cara, eu sei que ninguém quer ouvir isso, mas eu também não iria querer, mas meditação. Meditação te coloca num lugar em que você começa a ser mais consciente. Você começa a estar mais presente, mais consciente. Então é muito mais difícil você reagir de uma forma do seu emocional, impulsiva, ou tipo, deixar a raiva tomar, ou a tristeza tomar. Não, tipo, não significa que você não vai ser afetado por nada, mas é nesse lugar, assim, que começa... Quando você começa a se permitir ser você, sem se podar e sem deixar os outros podarem, tudo meio que vai encaixando no lugar, sabe? Olha o que aconteceu, cara. Eu fiz uma escolha, tipo, por mim. Eu me escolhi. Eu passei muito tempo, nos últimos meses, nos últimos anos até, iniciando uma escolha de mim mesma. Sobre todas as coisas que não me faziam bem. E olha
o que aconteceu, sabe? Tipo, vomitei todos os traumas que eu já tinha vivido. Que loucura, sabe? E desse lado aqui, do processo de cura, que como eu falei é eterno, tem muita paz, tem muita autossuficiência, tem muita... São outras discussões, sabe? Não são mais as mesmas, tipo, ai, por que eu... Não tem mais por que eu sou assim. Por que eu tenho isso? É muito mais sobre o que me preenche, o que pode tornar a minha vida mais agradável, o que pode tornar meu dia legal. As perguntas começam a ser outras, sabe? E você também começa a encarar os desafios da vida com muito mais coragem. É tipo, ciclos se fecham. Sim, às vezes a gente vai ter que esperar 3 horas na fila do banco, sabe? Coisas que a gente, tipo, fica tipo, tipo assim, reclamando pra caramba. E reclamar eu não sou contra não, viu? Quando eu quero reclamar, eu reclamo. Mas eu também comecei a ver como chega um ponto que começa a ser só perda de tempo, porque você tem que fazer de qualquer jeito, sabe? Eu não sei se fez o menor sentido tudo que eu falei, mas eu queria muito, sei lá, ter uma conversa sobre esse processo todo que eu tive de cura. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu explore mais algum aspecto desse episódio, você me fala, comenta aqui embaixo. Críticas construtivas e respeitosas sempre. É isso, se você se identifica, né, com alguma coisa que eu falei, como é que tá o seu processo de cura, se você tá com medo de começar, enfim. Eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.